Fala, atletas amadores, beleza? Meu nome é Diego Ferraz e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje um vídeo diferente, pessoal. Vamos fazer simplesmente um teste de esforço no ciclismo aqui com o menino Richard para definir as zonas de treinamento. Vamos medir lactato e glicose principalmente, tá? Mas vamos pegar outros dados também, como percepção de esforço e frequência cardíaca. Acho um conteúdo diferente para vocês, ver como é que funciona essa dinâmica, como a gente consegue definir as zonas de treinamento medindo o lactato de forma mais precisa. Porque uma coisa é a gente fazer aquele teste de FTP e a gente presumir com cálculos matemáticos as zonas de treinamento. Outra coisa é a gente ver como o corpo realmente está respondendo ao esforço, tá? Porque ali a gente trabalha com porcentagens e as pessoas são diferentes, né? E uma porcentagem para um, às vezes, não corresponde à mesma porcentagem para outra pessoa. Então aqui a gente consegue, de forma precisa, o padrão ouro é a medição por lactato, tá? A gente vai usar a glicose aqui também para ver como ela se comporta. Eu não fiz um protocolo para ele sobre alimentação, para ver a questão da glicose, né? Normalmente, quando tu vai fazer o teste só de glicose, tem um protocolo também. A gente quer ver aqui como a glicose dele se comporta durante o teste. Que horas tu comeu a última refeição? Faz quanto tempo? 5h30, agora são 7h30, 2 horas. 2 horas, então provavelmente vai dar certo. A ideia, vocês vão ver que o lactato, a ideia, se a gente vai testar os equipamentos, então é novo aqui, tá? Então a ideia, se tiver tudo certo, é que no começo o lactato fica estável, quando a gente passa o primeiro limiar ele sobe um pouco, quando passa o segundo limiar, aí o lactato começa a estourar, não tem mais estabilidade, tá? A glicose, o normal é que ela vá baixando, 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 e uma hora ela sobe, tá? Que é quando o fígado libera ali o glicogênio. Então, se ele tiver com açúcar muito alto, se tu comeu muito doce, provavelmente essa glicose não baixa, porque o intestino está liberando ali também. Então, talvez a glicose não baixe. Bora ver como vai corresponder, que a gente não fez nenhum protocolo aqui na questão da glicose. Sobre os equipamentos, a gente vai usar o rolo que o Richard usa mesmo em casa, né, o que a gente coloca a roda. Os mais precisos são aqueles direct drive, que faz sem a roda, que costumam usar em teste, mas a gente vai usar o que o Richard usa para treinar mesmo, tá? E não se apeguem aqui, pessoal, a números especificamente, tá? De potência. A gente vai pegar o número e usar pro Richard, tá? É tipo balança, que o ideal é tu sempre se pesar na mesma balança, né? Se tu se pesa na balança da tua casa, se pesa no supermercado, vai dar valores diferentes. Então é como se fosse uma balança que a gente vai usar o número que a gente achar aqui, vai usar pro Richard, beleza? Os equipamentos que a gente vai usar aqui, medidor de glicose, tá? Uma gotinha de sangue, a gente vai fazer a coleta, vocês vão ver aqui. E o medidor de lactato, Lactate Plus, tá? Esses dois aparelhos que a gente vai usar para medir lactato e a glicose do menino Richard. O protocolo a gente vai fazer incrementos, tá? Vai começar com 100 watts e vai fazer estágios a cada 30 watts. Então, a cada estágio a gente vai coletar a percepção de esforço, tá? Nem expliquei para o Richard o protocolo, inclusive. Então, vai começar com 100 watts. Na verdade, vai começar com repouso, a gente já vai pegar aqui. Quando começar o ciclismo, 100 watts, vou pegar a percepção de esforço, tá? A gente vai pegar de 0 a 10, vou falar para a Gabi que ela vai anotando, tá? Sempre bom anotar para a gente fazer esse gráfico depois. Então, a cada estágio a gente vai fazer essas 4 coletas. Então, vai começar com 100 watts, a cada estágio vai aumentando 30 watts e vai repetindo esse processo até o menino se desgastar. Ideal, ele vai pedalar normalmente, quanto é a tua cadência mais ou menos aí? Em torno de 85, 80, 85. Fica confortável, né? A padrão, boa. No protocolo, se ele baixar mais de 10 RPM, é porque já chegou a fadiga, a gente já poderia parar o teste. Mas vamos até o final aí para ver até onde chega aí, beleza? Até não conseguir girar mais. Então, bora começar com repouso, ver como é que tá aqui, tá? Então, fazer o primeiro furo pra gente primeiro limpar a área, tá, pessoal? Pegar aqui álcool. A orelha do menino é sempre importante deixar, vai ficar do lado direito. Eu vou pegar aqui do lado direito, né? Deixar tudo, ver se ele tomou banho, se lavou as orelhas. Limpar bem a região, tá? Fazer a primeira coleta. Bora anotar então, já tá a percepção de esforço 0, né? Que não tem esforço. Frequência cardíaca. Tô nervoso. Aumentou um pouquinho, mas 74, bota aí. 74 frequência cardíaca, já aumentou agora. Normal. Se você ficar olhando, vai aumentar. E aqui o lancetador que a gente vai usar para fazer os furos na orelha, tá? A vantagem é que ele usa sempre a mesma força para eu não vou ter que pegar a agulha e aplicar, pode ser que fure mais, fure menos, então usa sempre a mesma aplicação, tá? Faz um triângulo. Foi. E vem. Doeu? Já furou? Já furou.
A primeira gota a gente despreza, tá? Porque pode vir junto com suor, com álcool. E por que usar na orelha, né, pessoal? Por que não pegar do dedo? A gente vê muito comum também no dedo, tá? A vantagem primeiro da orelha é a praticidade, igual no dedo, só que aqui tem muitos capilares sanguíneos aqui na orelha. Então fica mais fácil de tirar. Vocês vão ver que com esforço, o sangue tende a sair das extremidades e ir pro músculo, então vai ficando mais difícil, tá? Glicose. Cadê? 105. Bota aí, 105 glicose. Eita. No repouso. Não, tá bom. Acima de 100 para começar o exercício, tá bom. Como ele é branco, talvez fique um pouco vermelho, mas é normal, tá, pessoal? Agora deu, viu? 0,9, muito bom. Podemos começar então? Podemos. Uma coisa, pessoal, nos estudos que falam sobre esse teste, né, os atletas, quando vão fazer o estudo, o grupo de atletas, né, eles não podem receber incentivo ali na hora, porque dependendo da motivação do pesquisador, ele pode incentivar mais alguns, incentivar menos outros. Então, nos estudos, alguns estudos, né, ele sempre deixa explícito se teve incentivo verbal ou não para o atleta que está fazendo o teste, porque isso acaba influencia bastante, né? O cara gritando, tem ouvido, bora, bora. Nos testes práticos, né, na vida real, a gente costuma fazer, tá, para o atleta buscar o máximo dele ali. Então, quando tiver mais difícil, todo mundo incentivando aí o menino Richard, tá? Gritando aí, bora, 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 bora. Teu louco, como tá leve ainda, vamos lá, já dá para tirar aqui então. Glicose 91, como a gente esperava, começou a baixar, tá? Zero 0,6, baixou o lactato. Ainda não passamos o primeiro limiar ainda, vai chegar a 220. A cadência, como ele falou, né? Frequência cardíaca aumentando, mas ainda estamos abaixo do primeiro limiar. O menino tá voando aí, porque ainda não subiu, ainda não começou a acumular o lactato. Tu vê que ainda tá no padrão de repouso, 0,9, 1, 1,2, às vezes baixa. Então, pessoal, já temos aqui os dados do Richard da questão do teste, né, do lactato, da glicose. Vendo aqui já dá para ter uma noção das zonas de treinamento, dá para ver que 160 watts até 250, a gente tem um lactato que não acumulou, ficou estável ali, então é provável que seja o primeiro limiar. E a partir do 280 começou a acumular, mas acumulou de forma estável, tá? Bem o que a gente espera quando passa o primeiro limiar, fica ali entre limiares 2,7, 3,8. A literatura, regra geral, fala que a partir de 4 milimol já é o segundo limiar. Então não é uma regra, tá? É uma orientação. Então com 3,8 é provável que aqui passou o segundo limiar. Mas o mais importante do que analisar número é a gente ver a curva que esse lactato fez
durante o teste, que é o que a gente vai ver aqui. Dá para ver ó, que no começo ficou estável, subiu um pouco e tem as duas curvas que a gente espera que aconteça. Então dá para ver que o aparelho funciona, mediu bem o que a gente esperava de uma percepção de esforço aí, beleza? Muito bom, meu amigo. Valeu. Depois vamos refazer o teste aí para ver como é que foi essa parada. Beleza, galera? Vou mostrar um gráfico aí para vocês como é que é essa questão dos limiares, como é que funciona, beleza? Vamos lá, pessoal, coletamos todos os dados como vocês viram aí no teste com o menino Richard, tá? Cada estágio aqui é tudo que a gente coletou, tá? Aqui a gente organizou nessa tabelinha e tem os gráficos aqui do lado que a gente já vai analisar. Aqui cada estágio do rolo, tá? Pegamos do repouso, 100, 130 watts, 160, como a gente falou, a questão de medidor de potência, a questão de medidor no rolo, é como se fosse uma balança de supermercado, tá? Então, talvez a gente se pesa numa farmácia de um jeito, se pesa em outra dá outro peso. Então, o medidor de potência é mais ou menos isso, tá? Ainda mais o dele, que não é tão preciso, que não é aqueles direct drive. Inclusive, a gente até conversou, ele falou que vai trocar de rolo. A gente pode até refazer o teste de qualquer coisa e ir refazendo para a gente ver as melhores e as diferenças na questão da curva de lactato, como a gente conversou. Então, está aqui o incremento de intensidade, 30 watts a cada estágio. A percepção de esforço do menino Richard está aqui no repouso. Como a gente esperava, ela vai aumentando de acordo com a evolução do teste. O que eu esperava aqui eu esperava um 10, claro, né, que é o estágio final, mas eu esperava que fosse mais gradual aqui, assim, sabe, 9, 8, 7, 6, 6 aqui, 6, 7, ou 7, 8... Então, estava bem a calibração aqui da percepção de força do menino Richard, aqui pro final deu um pouco uma bagunçada, né? Como isso é subjetivo, tá? O atleta tem que ir aprendendo também a sentir o corpo. Então, é isso aqui. Frequência cardíaca, como a gente espera também, ela vai aumentando no decorrer do tempo, não tem muito o que fazer, né? O menino Richard tem 26 anos, então alcançou uma frequência alta para o ciclismo especificamente, né? Tem gente que não alcança, eu, por exemplo, não alcanço essa frequência no ciclismo. Como vocês sabem, o ciclismo é diferente da corrida, né? No ciclismo, quando a gente mobiliza menos a musculatura do corpo, então a corrida, por exemplo, tu mobiliza o corpo inteiro, então demanda mais oxigênio. No ciclismo, a gente usa mais as pernas, então a gente acaba alcançando uma frequência cardíaca menor no ciclismo do que na corrida normal. Mas para o ciclismo eu achei alta até a frequência cardíaca do Richard. Como eu falei, como ele é jovem, né, 26 anos, normal alcançar frequências cardíacas mais altas. Se fosse velho, igual eu aqui, não sei se chegar a tudo isso. Acho que a minha chega aqui a 167, 170, mais ou menos a máxima no ciclismo, tá? Lactato, como eu falei para vocês, o mais importante é a gente ver como o lactato se comporta. A curva do lactato é o mais importante aqui para a gente. Então, como a gente espera um lactato estável no começo, tá? O nosso corpo naturalmente, gente, mesmo em repouso, vocês veem que tem um pouquinho de lactato aqui, porque nossas células vermelhas e a gente tem algumas fibras musculares de contração rápida que elas produzem lactato mesmo sem estarmos em atividade. Então, a gente sempre tem um pouquinho de lactato ali do nosso corpo, mesmo em repouso. Então, eu te medi aqui o lactato em repouso 0,9 e diminuiu, tá? Reparem que diminuiu no primeiro estágio que ele estava em atividade, como era uma atividade muito leve. Inclusive, talvez nos próximos se fosse refazer o teste nesse mesmo rolo, eu tiraria, que eu acho que esses 2 primeiros estágios, que a gente começou realmente muito leve. Tá? O 100 watts desse rolo, como eu falei, eu acho que é mais leve do que um rolo mais preciso. Então, acabou que a gente fez muitos estágios e isso pode acabar cansando o atleta também lá no final. Tá? Então, nesse começo, o lactato, galera, só para vocês entenderem, é normal, ele não acumula, tá? O lactato abaixo do primeiro limiar, ele não acumula e ele fica estável. Então, é normal ter essa variação de aumentar, diminuir um pouquinho, aumenta um pouquinho, diminui, tem que estar em uma homeostase ali. Nosso corpo está pegando piruvato ali na célula, a gente está usando mais gordura como fonte de energia aqui, uma maior quantidade de gordura comparado com as outras intensidades. Então, estável, a gente vê um lactato estável aqui, tá? Poderia ter aumentado e diminuído por aqui também. Aqui em 250 watts por 280 a gente já vê uma mudança significativa, que a gente já vai analisar no gráfico. E aqui também já vê outra do 280 por 310 e 310 por 340, beleza? Até que ele alcançou aqui o pico máximo de 9,1.
Glicose também é uma coisa curiosa, começou com 105 em repouso, tá ok para começar a atividade, caiu, aqui em 250 deu um pico, né? Depois caiu, e lá na intensidade máxima que ele alcançou foi para 122, que foi o máximo que bateu aqui da glicose. A gente vai analisar aqui nos gráficos, beleza, galera? Vamos então para o primeiro gráfico de lactato, que eu acho que é o que vocês estão mais curiosos aqui, ó. Gráfico de lactato, temos aqui, nesse eixo, temos a quantidade de lactato e nesse eixo a potência, a evolução da potência dos estágios que a gente programou. Então, a gente vê, como eu falei, mas isso aqui tá lindo, gente. Isso aqui é para estudar de joelho. Meu Deus do céu, vocês têm que rezar e estudar rezando aqui comigo. Vamos lá. Porque isso aqui tá de livro, gente. Igual o livro que a gente vê, é igualzinho, ó. Então, eu podia publicar isso aqui. Então, ó, a gente vê um lactato fazendo essa curva. E o que é interessante pra gente? Onde a gente vê o primeiro limiar, como eu falei, o lactato está estável e não acumula aqui. Aqui, quando passa de 250 watts, a gente vê que ele tem uma curva, faz uma primeira curva, tá? Aqui, provavelmente nessa área aqui, ele passou o primeiro limiar. Passou o primeiro limiar é quando o lactato começa a acumular, mas ele ainda fica estável. Por exemplo, se ele mantivesse aqui 280 watts, provavelmente o lactato ficaria em 2.7 se ele mantivesse ali 30 minutos, 1 hora, o lactato ele vai ficando estável. Claro, quando as fibras musculares começam a fadigar, começa a ativar outras fibras e pode produzir mais, mas a questão é, aqui ele ainda está estável o lactato aqui nessa fase, tá? Aqui em 310 bateu aqui outra curva, tá? Então, 310 a gente pode associar, porque na literatura, pessoal, a gente vê que 4 milimol de lactato seria o segundo limiar. Mas isso depende de pessoa para pessoa, tá? Não é uma regra fixa assim, mas é um indício bom para a gente ter aqui. Então, tanto que a partir do 3.8 subiu já para 5. Então, aqui seria o máximo estado estável dele aqui, tá? O que a gente diz que o atleta, dependendo do atleta, consegue sustentar aí de 30 até 60 minutos, né? Um atleta de alto rendimento ali conseguiria sustentar essa intensidade aqui no segundo limiar, um pouco abaixo talvez do segundo limiar, que no segundo já começa a acumular. Por 1 hora. Aqui, passando esse segundo limiar, galera, aqui o lactato acumula e não fica estável. Então, lembra como foi? Aqui o lactato não acumula e fica estável. Aqui, a partir do 250 watts, ele acumulou lactato, mas ele ainda fica estável aqui nesse ponto. Aqui, a partir de 310, o lactato, mesmo se eu manter o 340, isso é curioso aqui, mesmo se eu manter o 340, o lactato não fica estável, galera. Isso é importante vocês entenderem. Aqui a gente está no vermelho, a gente está em alta intensidade. Mesmo mantendo os 340, o lactato vai acumular e vai subir, beleza? Então essa é a diferença. Se eu fosse traçar, eu traçaria 2 linhas aqui. Aqui no 250 watts eu diria que é o primeiro limiar, que a gente vê a primeira curva aqui. E aqui no 310 eu traçaria como o segundo limiar. E aquilo, galera, o lactato é o que a gente chama de padrão ouro quando a gente mede zonas de intensidade. Por quê? Porque como é que eu dividiria? Eu digo, tá? Isso aqui é pessoal, galera. Uma coisa é definido. Primeiro limiar, segundo limiar. Poderia dividir em 3 zonas, tá? Aqui o Richard, abaixo do primeiro limiar, entre o primeiro e o segundo, aqui no 310, e a terceira zona seria o vermelho, que seria acima de 310. Poderia? Poderia. Mas é ruim eu me comunicar com o Richard, porque tem muito grande essa zona aqui, entende? De 100 até 250 watts, é um mundo aí no meio, né? Então, o que eu, Diego, faço? Divido em essas 3, eu divido em 7 zonas dessas 3. Então, aqui, do 100 ao 250 eu dividiria aqui no meio. Então, poderia ser, no meio não, mas poderia ser de 100 até o quê? 190. Poderia ser uma zona 1, uma zona regenerativa, uma zona só para recuperação, uma zona de aquecimento, tá? Seria essa primeira zona aqui. De 190 a 250, até talvez um pouco 240 aqui, botaria uma zona de rodagem de ciclismo, tá? Aqui ele passaria, ele consegue ficar muito tempo rodando, aqui ele já sente que está treinando, aqui a perna está só rodando ali, bem para recuperar, para começar um treino, para aquecer, aqui ele já sente uma respiração mais assim, já... Respira pelo nariz e levemente pela boca, tá? Poderia, para algumas pessoas, essa é a zona do Ironman. Quem fica muito tempo, quem pedala talvez mais de, bora botar entre 5 horas e meia e 6 horas, ou até mais de 6 horas, ficaria nessa zona 2 aqui que eu chamo, tá? Em um Ironman. Passando o primeiro limiar, entre 250 e 310, que seria a zona entre limiares, eu divido em 2 também, Z3 e Z4.
Passando 310 aqui, eu dividiria em Z5, que seria o VO2 máximo, Z6 acima do VO2 máximo, uma zona mais de velocidade, e o Z7, que é o all-out, né? São zonas que te faz 20, 30 segundos de treino, né? O sprint, né? Então é mais ou menos assim que eu divido as zonas aqui, tá? E esse seria um padrão ouro para a gente definir. Então, deu para entender, né, galera, a questão da definição do lactato. O mais importante é a gente ver a curva. Então, eu dividiria aqui, primeiro limiar, 250 watts, que o menino Rich consegue ficar aí por horas e horas de 250 watts, tá? E não liguem para o número em si, tá? Como eu falei, o rolo não é tão preciso, mas se a gente fosse trabalhar com esse rolo daqui para frente, é um bom parâmetro, porque daqui para frente a gente podia ver, não, agora o primeiro limiar dele está em 300 watts, então ele melhorou. Se aqui 1.4, o primeiro limiar está 250 e daqui 8 semanas ele aparece com 280 com 1.4, melhorou. Então a gente consegue avaliar, tá? Tanto que se ele mudar de rolo é melhor a gente refazer e acompanhar dali para frente, tá? Então, deu para entender, galera? Se tiverem dúvidas, podem ir colocando aí nos comentários. E aqui é o máximo estado estável a 310. Se ele fosse fazer um 70.3, ficaria aqui entre 250 e 310, provavelmente, tá? Então, uma zona 3 aqui, mais ou menos 280 watts, talvez, ele conseguiria. E aí depende de cada atleta. Tem atleta que tem um perfil mais de resistência, tem atleta que tem perfil mais de punch, né? Não sei como a gente traduziria isso do inglês. Mas é isso, pessoal. Então, a ideia do treinamento é a gente empurrar esse 3.8 mais para lá, mais para cá, quer dizer, né? Empurrar esse 3.8 para cá, sempre ele virar, por exemplo, um 340 e esse 1.4 também. Então, enfim, tem várias formas de fazer isso. A gente faz com treinamento, a gente pode aprofundar isso em outros vídeos, tá? Lembrando que o VO2 máximo seria o nosso teto aqui de performance. Então, se eu tenho aqui em 370... o nosso VO2 máximo, eu posso tentar empurrar esse VO2 máximo também para ver o limite que ele chega e depois eu venho empurrando os limiares, tá? Para como é que eu sei, Diego, que ele chegou no VO2 máximo? Na literatura a gente vê que entre 8 milimol de lactato até 12, 8 e 12, entre 8 e 12, analisando outros fatores também como frequência cardíaca, como a questão do consumo de oxigênio, se a gente tivesse aquela máscara, entre 8 e 12 milimol de lactato, a gente pode presume-se que ele alcançou o VO2 máximo. Então, aqui a gente pode deduzir que o menino Richard alcançou aí o VO2 máximo. Beleza, galera? Então, esse foi o comportamento do lactato. Continuando aqui, a gente pode ver a frequência cardíaca, o aumento, né? Começou com repouso 74, teve um aumento aqui já com 100 watts, e aí foi aumentando no decorrer do tempo. Nenhum aumento significativo. Aqui em 250 watts para 280 teve um aumento já mais significativo. Aqui é realmente 10 BPM. Eu te vê que teve uma mudança significativa aqui. Para 310, que seria aqui o segundo limiar, aqui a gente já não teve uma mudança significativa na frequência cardíaca, tá? Então, beleza, é isso aí, frequência cardíaca aumentando, chegou ao máximo de 182, como eu falei, ele é jovem, então consegue alcançar frequências cardíacas maiores. Isso é muito individual também, tá, pessoal? Não se compare assim, Diego, mas eu fiz o teste e minha frequência deu 160. Será que eu não alcancei o meu máximo? Não, gente, não é assim. Frequência cardíaca é muito individual. Então, pode ser que a sua máxima no ciclismo seja 170, tem gente que é 140, tem gente que é 200, mas pessoas mais jovens costumam alcançar frequências maiores. Então, é isso, tá? Isso é individual, beleza, pessoal? Vamos para a glicose, que é a glicose que deu uma bagunçada na minha cabeça, porque realmente teve um comportamento um pouco diferente do que eu esperava. Porque, assim, a glicose, como eu falei no vídeo, a gente não fez um protocolo para ele, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo, para a gente medir a glicose. Não, deixei naturalmente para ver como a glicose se comportaria no teste, porque ele foi como se ele fosse treinar, né? Ele comeu alguma coisa no mesmo horário que ele fosse fazer um treino de ciclismo. Então, eu queria ver como a glicose se comportaria sem a gente manipular ali as variáveis, né, de tempo, o que ele comeria, o que ele comeu antes, depois e tudo mais. Então, a glicose começou com 105, ok, está acima de 100, boa glicose para começar um exercício. Depois ela veio caindo. Por que a glicose vem caindo? Porque está indo para o músculo, né? O sangue está indo sangue para o músculo e está mandando glicose também. Então, glicose no músculo, começou a cair. E aqui que eu não esperava que a 250 watts, como eu falei, seria aqui o primeiro limiar. E teve um pico de glicose, porque eu esperaria um pico de glicose, galera, segundo a literatura, a gente vê no segundo limiar. Vou até tomar uma água aí para vocês pensarem. A gente esperaria
um pico de glicose aqui no 310, que é o segundo limiar, que é o que diz a literatura, né? Que quando passa o segundo limiar, o fígado, a gente libera hormônios que vão lá no fígado, adrenalina, cortisol, por exemplo, que vão lá no fígado e liberam o glicogênio muscular que está ali guardado para a gente, para controlar a glicose sanguínea. Então aqui, normalmente no segundo limiar, o fígado libera a glicose, porque imagina, a glicose está baixando, se o fígado não libera, o que ia acontecer? Tu ia ficar hipoglicêmico e ia morrer uma hora, né? Que a glicose indo pro músculo, aí o fígado, para te não morrer, o fígado vai e libera a glicose para, dar um boom ali e tu não morrer, né? Manter a glicose sanguínea em um nível ok. Mas como eu falei, o pico aqui, o fígado já entrou em ação aqui no 250 watts, que eu achei, sinceramente, que poderia ser um erro de medição. Já fiquei na cabeça, não era agora, não era para acontecer. Será que foi um erro de medição? Mas como deu esse pico e foi baixando depois de novo, eu presumi não. Então, eu acho que realmente não foi um erro de medição. O que eu pensei aqui que poderia ser? Pode ser, galera, uma resposta antecipada da adrenalina, tá? Como eu falei, eu esperaria uma resposta mais aqui. Pode ser uma resposta antecipada de adrenalina e cortisol atuando ali no fígado para liberar, como a glicose já estava baixando, 89, eu esperaria que baixaria talvez mais ainda, 85, 80, 70 e pouco talvez, mas não, em 89 ela já, deu um pico aqui para 112. Então a adrenalina já agiu aí no fígado para liberar o nosso glicogênio muscular. Não é o ideal, né? O ideal é a gente controlar mais essa glicose, então a gente está, digamos, gastando o nosso glicogênio já muito cedo ali no primeiro limiar. Ou também, galera, o que pode ter acontecido é, como eu não controlei a questão da alimentação, deixei ele comer de forma normal, pode ser que ele se alimentou antes do teste e durante o teste o intestino está liberando glicose ali, tá? Digeriu aquela glicose e liberou na corrente sanguínea. Pode ser, e deu esse pico maior também de 112. Pode ser também. O que é, Diego? Não sei. Aí a gente teria que avaliar de forma mais profunda, talvez na próxima controlar mais essa questão para a gente ver melhor essas variáveis. Então, o que a gente sabe é que no primeiro limiar deu esse pico. Pode ser glicogênio do fígado que foi liberado para a glicose não cair muito, e também pode ser a questão do pós-prandial, né? Do pós a alimentação dele, que fez a digestão e liberou na corrente sanguínea. A questão é, deu esse pico no primeiro limiar e, novamente, indo o sangue para o músculo, a glicose também vai diminuindo como esperado. Quando chegou ali em 370 watts, aí a gente tem um normal aqui, tá? A gente tem uma atuação forte da adrenalina e do cortisol ali no fígado para liberar a glicose, tá? Uma resposta normal do corpo. Então, basicamente esse foi o teste aí do menino Richard. O principal, galera, como eu falei, o padrão ouro é a questão da medição de lactato, que é o que a gente vai usar aqui. Se ele mudar de rolo, a gente vai ter que refazer o teste, como eu falei, mas já deu para vocês entenderem que 250 watts é o primeiro limiar, porque precede a curva aqui de acúmulo. O primeiro limiar não acumula, como eu falei, até o primeiro limiar a gente não tem acúmulo de lactato. Então eu sei que o menino Richard consegue ficar 250 watts por horas e horas aí treinando, tá? Então se eu quero estimular o primeiro limiar, eu tenho que treinar por aqui, tá? Nessa faixa aqui. Se eu estou perto de uma prova, digo, estou perto do 70.3, entrei no período específico do 70.3, já é por aqui. Eu já tenho que estimular a zona que ele vai, o período específico, eu tenho que estimular de forma específica a sensação que ele vai ter na prova, a intensidade que ele vai ter na prova. Então eu já pego o menino Richard e estimulo aqui entre limiares, tá? A zona que ele vai, por exemplo, se 280 watts, para você ele vai manter por 2 horas e meia, então possível ele manter. Quanto é isso em velocidade, digo? Quanto isso representa em velocidade de km por hora na prova? Não sei, porque depende da prova, galera. 280 watts é 280 watts. Se a prova for plana, vai ser mais rápido, ele vai fazer mais rápido. Se for uma prova com subida, ele vai fazer mais lento. Basicamente é isso. Então, mas a questão é manter o esforço, manter a intensidade para ele correr bem depois, tá? Fosse uma prova de olímpico, provavelmente já ficaria aqui perto do 3.8 de Richard. Pedala a 300 watts no olímpico, sem vácuo, por exemplo. Aqui, 300 watts. Que a gente consegue manter um estado estável, tá? Não entra no vermelho, porque se entrar no vermelho a fadiga, tomar conta, seu menino vai pedalar 350 watts, vai estar pedalando no vermelho, vai se desgastar e não vai correr, simples assim. Então mantém aqui para manter uma corrida boa no Olímpico. E a gente sabe que acima de 310 watts já é uma área
vermelha. Beleza, galera? Deu para entender como funciona aqui a questão dos limiares, a questão do lactato? A gente vai fazer mais vídeos sobre isso, a gente está só começando, tá? Tô me acostumando ali com os aparelhos. Se o menino risca de trocar de rolo, como eu falei, a gente vai fazer de novo aí, preciso praticar mais também a questão dos aparelhos, a gente pretende fazer também isso com a corrida. Me diz aí sugestões de vídeos que vocês querem ver por aqui, galera. Legal, sempre um prazer falar sobre ciência, que é uma coisa que a gente adora estudar, né, pessoal? Muito obrigado aí pela sua audiência e se gostou do vídeo, galera, deixa aqui suas dúvidas, claro, nos comentários e se você viu o vídeo até o final, não esqueça de usar a hashtag lactato, que eu vou saber que você ficou com a gente até o final e deixar o olhinho do coração no seu comentário, beleza, galera? Lembrando, cupom O Amador no site da Probiótica, link aqui na descrição, ó, Probiótica aqui, Probiótica, e no site da A1, todos os links aqui na descrição, viu, galera? Muito obrigado pela sua audiência, um abraço e trabalhe essa saudade aí. Valeu!